Aí, pronto. Pessoal, vamos lá? Vamos começar? Bom dia. Tá saindo som? Tudo certo aí, pessoal de casa? Bom dia. Tá com alguma caixa ligada aqui? Pessoal, continuando então, vamos lá? Não tá meio curto não, tá tudo certo. Deixa ele no bolso, tá? Pessoal, vamos continuar aí. Pessoal, pega tudo, né? Ó, então vamos anotar aí, ó. Fenômenos ondulatórios, tá? Vamos aí. Pessoal, então vamos lá agora, vai, concentrar aqui. Fenômenos ondulatórios. Já é? O primeiro fenômeno que a gente vai estudar é a reflexão, tá? Ó. Então tá ali, turma. Ó, o primeiro fenômeno que a gente vai estudar é a reflexão, tá? E sempre lembrar, toda vez que você fala em ondulatória, você vai trabalhar sempre com essa equação aqui, ó. V igual a lambda vezes F. Tá? Essa luz não tá ruim não, cara. Você enxerga bem, não? Fica ruim. Não tem problema de ficar assim? Tu tranquilo aqui? Hã? Pessoal, de casa, dá para enxergar bem, sem a luz? Será que está funcionando? É melhor com a luz, mas dá para enxergar. Enxerga bem com a luz ou sem a luz? O que é melhor para vocês? Acho que com a luz. Ó, com a luz fica melhor? Sim. Ah, então já. Então vamos continuar. Pessoal, então olha só. Ó, isso aqui eu vou cobrar de vocês o tempo todo, tá? Velocidade, não é isso? Depende somente do quê? Meio e temperatura. Acabou, né? Ok? F de frequência. Somente da fonte. Acabou, né? E o lambda? Da fonte e do meio. Depende dos dois. Não é isso? Mas tem um jeito que eu calculo frequência também, que frequência é N sobre ΔT, né? Isso é número de oscilações no intervalo de tempo, tá? Essa equaçãozinha que para nós, que nem eu já vou bater, vou falar sempre, é a mais importante ondulatória para a gente, ok? Vamos analisar o fenômeno de reflexão. Vamos lá? Ó. Vou pegar um obstáculo aqui. Aí o que vai acontecer? A onda se propaga, ó. Aqui, ó. Aí ela bate e faz o quê, ó? Ela volta, né? Então a onda chega, ó. Chega, ó. Incide. E depois ela faz o quê? Ela reflete, né? Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Reflexão, né? Muda a velocidade da onda na reflexão. Vamos dar um exemplo, ondas sonoras, né? Eu aqui, né? Eu estou falando com vocês. E aí, ó, quando eu fazia a faculdade, tinha um professor que ele dava aula de didática. E ele falava sempre assim, ó, que nunca o professor dá aula de costa. Nunca o professor dá aula assim. Ele falava por dois motivos. Um motivo, que é falta de educação, falar com os outros de costa. É aí que ele falava. E a outra, olha a diferença do som. Estou falando direto para vocês. Mudou o som? Mudou o que do som? Ó, estou falando com vocês. O que mudou? Só me ajuda aqui primeiro, antes de responder. Baseado nisso. Mudou a velocidade do som? Porque eu emiti a onda, ela foi pelo ar, refletiu e voltou por onde? Pelo ar. Então, a velocidade não mudou. Mudou a frequência? Primeiro, quem é a fonte aí? Eu. Não é isso? Quando eu virei para o quadro, mudou a fonte? Também não mudou a frequência. E o lambda não depende dos dois?
O lambda não é pegar a velocidade e dividir pela frequência? Cara, se não mudou o V e não mudou o F, muda o lambda? Também não. Entendeu? Então, quando você fala reflexão, a velocidade, o lambda e a frequência permanece o quê? Constante, igual, não muda. Mas aí eu pergunto para vocês, o que mudou então? Porque o som fica diferente. Eu estou falando com vocês, muda o som. O que mudou então? Amplitude. Não é isso? Amplitude que muda. Lembra que eu falei para vocês? Amplitude está ligada ao quê? Intensidade. Esquece a intensidade por enquanto. Que eu pedi para guardar a amplitude, não é a energia que a onda transporta? Não é isso? Lembra que eu falei para vocês? Eu falei, guarda isso aqui, ó. Quando você tem uma onda, isso é a energia da onda. Amplitude. E tem uma relação entre energia e amplitude. Qual que é? Alguém lembra? Energia é diretamente proporcional a quem? Quadrado da amplitude. Não esqueça, ó. Energia que uma onda transporta. Símbolo de proporcional parece infinito, né? Ó. O quadrado da amplitude. Não esqueçam isso, tá? Ondulatória, óptica, cara, é muito teórico. E esse negocinho aqui, tudo é cobrado quando você fala em ondulatória. Tá? O cara pode... Por que às vezes a questão de ondulatória, numa prova, fica difícil? Sabe por quê? Que ele faz, por exemplo, uma de múltipla escolha. A, B, C, D, E. Cara, cada item desse ele coloca um conceito. Então ele consegue, em A, B, C, D e E, cobrar 5 conteúdos de onda em uma questão. Entendeu? Esse é o problema de você ter uma prova teórica. E geralmente as provas hoje, elas são mais teóricas. Tá? Graças a Deus. Tá? Então, se eu fosse representar, olha isso aqui. A onda aqui, estou falando com vocês. Você teria uma situação assim, ó. Aqui é o quadro. Emitiu o som, ó. Aqui, ó. O que ia acontecer é o seguinte. Eu vou representar do lado direito ela refletida, tá? Ó, não é que ela passou, ela bateu e voltou. Lado direito ela refletiu. Então ela ficou assim, ó. Pronto, ficaria assim. A onda que incide e a onda que reflete. Você viu que eu não representei mudando minha frequência. 2 lambdas aqui, 2 lambdas aqui. Tá? Então não mudou a frequência, não mudou o modo que vibra. Porque senão, se mudasse o modo que vibra, eu teria que falar com vocês, aí minha voz saía mais fininha. Aí mudaria a frequência. Mas se não mudou a fonte, não muda a frequência. Então, toda vez que o cara falar em reflexão, velocidade, comprimento de onda e frequência permanece o quê? Constante. Está vendo que não exige, eu não tenho que decorar isso. Eu escrevi, não. Eu tenho que entender isso. Está aqui a teoria. Fala, mano. Hã? Não, porque é o seguinte, quando lembra, a onda é uma energia que vai sendo transmitida de molécula para molécula. E quando encontra o quadro também absorve energia. Aí ela sai com amplitude menor. Aqui na sala, como é seu nome, o último lá? Gustavo. Aqui na sala, quem está na frente está recebendo uma certa energia de vibração. O Gustavo, que está lá no fundo, ele recebe energia menor. A vibração é a mesma, só que a amplitude que chega lá é menor. Por quê? Porque é o ar. O ar tem partícula. E a onda vai se propagando nesse meio, e o meio vai absorver a energia da onda. Aí se você colocar o cara cada vez mais longe, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai me ver e não vai me ouvir. Porque a amplitude vai diminuindo, porque vai perdendo energia, porque chega uma hora e não tem mais. Aí o cara está lá longe, só está me vendo. Por que me vê? Porque a luz incide em mim, luz não precisa de meio, é uma onda o quê? Eletromagnética, incide em mim,
reflete e leva a minha imagem. Entendeu? Porque é uma onda eletromagnética. Ela não precisa de meio, o meio não interfere na luz. Ele vai me ver de longe, enquanto ele tiver um campo visual, só que não vai ouvir o meu som. Por quê? Porque essa energia já foi dissipada no meio. Entendeu? Ok? Pronto, esse é o fenômeno de reflexão. Tem? Agora escreva aí para mim, ó. Reflexão em cordas. Escreve aí. Eu vou falar sobre reflexão também. Só que a reflexão em cordas. Como é que funciona, né? Anota aí, pessoal. Reflexão em cordas, tá? Primeiro a gente vai analisar uma corda fixa. Ó, uma corda fixa. Tá? Corda fixa. Como é que seria isso aqui, ó? É isso aqui, ó. Uma corda e uma parede, ó. Uma corda e uma parede. Tá aqui, ó. Tá? Ela tá presa, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou vibrar ela uma vez, assim, ó. Aí eu provoco um pulso. Um pulso de energia, aqui, ó. Aqui, ó. E ele vai se propagando com uma certa velocidade. Pronto. Olha lá, o pulso está se propagando, tá? Que tipo de vibração é essa? Eu vibrei assim e ela foi assim. Transversal, tá? É um pulso transversal, ok? Aí ele vem, ó, ele vem se propagando, se propaga, se propaga. Pessoal, quando ele encontrar uma extremidade fixa, vocês viram que eu brinquei com a mola semana passada aqui? Lembra? Aí eu pedi para segurar a mola, né? Aí eu vibrei. Aí eu pedi para observar que quando ela chegava aqui, ela batia e voltava por baixo, invertida. Falei, ó, olha só que ela vai por cima e volta por baixo. Eu chamei a atenção nisso. Então, quando você tem uma corda fixa, o que acontece com o pulso? Ele vai por cima, ele reflete e volta por baixo. Ó. Ele volta por baixo. Ele vai assim, ó, faz assim, ó. E volta. Tá? Igual corda de violão. Se tem uma corda de violão, se você colocar ela para vibrar, ela vai, bate e volta invertida, bate e volta invertida, bate e volta. E aí forma um desenho assim, um gomo assim. Porque ela vai se refletindo à medida que ela vai batendo. E aí você pode ver que a corda de violão, quando você vibra, ela bate, aí volta, ela forma um gomo. Mas você pode ver que aquele gomo, o que vai acontecendo com o tempo? Assim, ó. Até sumir. Por quê? Porque ali tem energia, a energia foi dissipada e acaba o pulso. Entendeu? Então, ó, você vai colocar assim, toda vez que eu tiver uma corda fixa, você vai escrever assim, anota para mim. Ocorre uma reflexão com inversão de fase. Professor, como é que eu vejo isso? Pode ver experimental, aí tem que memorizar essas teorias, tá, Tiago? Uma reflexão com inversão de fase. Deixa eu explicar para vocês o lance dessa inversão de fase, ó. O que seria a inversão de fase? Ela foi por cima, voltou por baixo. Foi aí que inverteu a fase. Tá? Foi por cima e voltou por baixo. Ok? Professor, peraí então. Quando você falou aqui, olhando para o quadro, uma onda não encontrou uma parede? Ela encontrou a extremidade fixa. Então, o que aconteceu com a minha onda quando ela chegou no quadro? Ela pode ter chegado por cima e voltou por onde? Saiu por baixo. Na verdade, o que acontece? Como é que chama o ponto mais alto de uma onda? Crista. Então, poderia ser, professor, que chegou uma crista e saiu o quê? Um vale, isso. Crista vale. Oposição de fase. Entendeu? Chegou uma crista e voltou. Fala aqui. Se o quê? Se eu não pergunto se tem redução de energia. Tem, isso. Porque o impacto, assim, vamos dizer o seguinte, mal te falar, né? Essa amplitude aqui, ó, ela tem que sair menor. Mas as questões, assim, numa realidade, mas as questões você vai observar o seguinte, ele vai dizer assim, ó,
uma onda se propaga no meio não absorvedor. Ele vai falar isso. Aí você vai considerar que a amplitude seja igual. Mas, entendeu? Se ele não falar uma situação real mesmo, real, ela teria que ter uma reflexão invertida com amplitude menor, cara. Entendeu? Aí, ó, imagina se eu tivesse uma outra extremidade fixa aqui, igual a corda de violão. Ia por cima e aí? Por baixo. E aqui? Chegou por baixo, volta como? Aí eu formo aquele desenho da corda assim, ó. Vamos ver. Beleza? Ok? Agora coloca aí, ó. Corda fixa, né? Agora ela vai encontrar uma extremidade livre, tá? Extremidade livre. Vamos ver agora assim, ó. Como uma extremidade livre? Assim, ó. Isso. Aqui ela tem uma argolinha, tá? Ó, uma argola. Aqui, ó. Ó. Agora, o que está acontecendo? Ela tem uma extremidade aqui, ó, uma argola. Tá? Ó. Agora nós temos uma argolinha. Pronto. Você viu agora? Ela não está mais fixa, tá? Vamos lá, vamos provocar um pulso aqui. Ó. Um pulso. Uma certa velocidade. Aí o que vai acontecer é o seguinte, quando ela encontrar uma extremidade livre, ela vai refletir, mas ela volta por cima, tá? Assim, ó. Na reflexão, ela vai voltar por cima. Aqui, ó. Então agora quando ela tiver uma extremidade livre, ela vai por cima, oscila e volta por cima. Tá? Então aqui nessa situação, na extremidade livre, é uma reflexão sem inversão de fase. Anota aí primeiro. Faz o desenho. É uma argolinha, ela oscila. Ela faz assim, ó. O pulso vem, ela faz assim, ó. E volta. Na verdade, isso aí justifica a terceira lei de Newton, viu? Entendeu? Ao mesmo tempo que ela, aqui, ó, que ela chega e quer jogar a parede para cima, a parede joga o pulso para baixo. Ali, essa aqui, ali, ó, tá usando a terceira lei de Newton, ação e reação. Hã? Não. Colidiu, refletiu, com certeza, vai perder energia. Na verdade, nessa corda inteira, a amplitude vai diminuindo, né? Se for ver, né? E lá na mecânica, se eu perguntasse para vocês, que energia que é envolvida aí quando eu oscilo? Cinética. E quem mais? E também tem energia potencial da corda. Potencial elástica, potencial de deformação. Ele também tem uma energia potencial ali. Toda vez que você tem uma energia cinética, ela está relacionada a uma energia potencial. Só que a energia potencial é da corda. Entendeu? Ok? Então, ó. Então, quando ela tem uma extremidade livre, você vai colocar reflexão sem inversão de fase. Tá? Ela não inverte a fase. Hoje a aula é só teórica, tá? Vou passar um exercício para vocês, tarefa só de teoria, tá? Ok? Olha lá. Então, senhores, muda a velocidade de propagação da corda? Muda o lambda, a frequência, é quem oscilou. O que muda numa situação real seria quem? A amplitude. Entenderam? Então, vou voltar ainda, porque tem uma equação que calcula a velocidade da onda numa corda. Tá? Mais específico. Mas primeiro eu vou falar sobre refração também. Tá? Cara, é muito ruim que fala com esse negócio, né? Como fica? Turma, agora escreva aí. Refração. Vamos lá. A refração. Vamos lá? Refração. Refração. Ó, o que eu quero que vocês guardem sempre isso
refração está ligado somente a uma coisa, direto. Mudança de meio. Acabou. Refração está associada a uma mudança de meio. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por que eu gosto de ensinar? Cara, eu prefiro ensinar onda ondulatória depois óptica, né? No meu curso eu trabalho assim, sempre. Eu já trabalhei em escola que primeiro deu óptica, depois onda, ondulatória. Cara, luz é uma onda. Entendeu? Então você estuda ondulatória para entender o que é a luz, depois é uma consequência. Óptica é uma consequência de ondulatória. Entendeu? É igual o cara estudar eletricidade, né? O cara estudar resistores antes de estudar eletrostática, atrito, entendeu? Porque a eletrostática, você entende por que o elétron se movimenta. Já em resistores, corrente elétrica, você já compreende o eletromovimento. Mas quem movimentou o elétron? Está lá na eletrostática. Entendeu? Se você quer entender mesmo, não ficar decorando, você tem que entender quem foi que movimentou o elétron. Essa é a primeira pergunta. Eletrostática. Um elétron está em movimento no fio já. É eletrodinâmica. Entendeu? Então tem sequência. Aprender eletrostática para depois entender eletrodinâmica. Tá? Então aqui, ó, eu vou dar um exemplo sobre luz, com luz. Depois eu falo do som também. Ó, a onda vem. Não vou nem colocar a frente de onda ainda. A onda vem. Olha lá. Tá? Ok? Incidiu. Se tivesse um... Cara, eu vou tentar só... Eu sei que não é legal, mas é ruim ficar só. Isso aqui, ó, eu vou representar como, ó, uma frente de onda como uma setinha. Pronto, tá? Ela incidiu. Pessoal, eu quero que vocês anotem aí, faz uma observação, coloca um obs aí. Você vai escrever assim para mim, coloca uma observação, um obs aí. Toda refração tem reflexão. Escreva assim. Toda refração tem reflexão. Mas não ao contrário, tá? Você não pode dizer o contrário. Toda reflexão tem refração. Não. Por quê? Alguém lembra? Tem um fenômeno que quebra isso aí. Eu vou trazer na memória de vocês. Fibra óptica, miragem. Está ligado a qual fenômeno da óptica? Reflexão total da luz. Entendeu? A miragem, como a fibra óptica, ocorre uma reflexão total. Cara, se é reflexão total, não tem refração. Porque a onda bate e volta no mesmo meio. Não refrata. Entendeu? Na reflexão total não tem refração. Mas toda vez que tiver refração, tem reflexão. Então, ó, quando ela incide aqui, ó, a luz, uma partezinha da luz é refletida, ó. Mas não me interessa agora. Eu já estudei reflexão. Uma parte bate e volta. Acabamos de ver. Agora, ela mudou de meio. Ela poderia mudar de meio chegando perto da normal ou afastando da normal. Lembra disso? Tá? Vou colocar aqui, afastou, por exemplo. Pronto. Só porque afastou, não, deixa para óptica. Tá? Só estou dando um exemplo. Ela passou de meio, e aí ela continuou oscilando, foi embora. Pronto. Mudou de meio. Passou do meio 1 para o meio 2. Pronto. Mudou de meio. Tá? Ok? Aí, ó. Uma parcela da energia é refletida e uma parcela da energia é refratada. Vou dar um exemplo para vocês prático. Pega-se um dia que vai na piscina e aqui tem um sol. Quando você olha para a piscina, você não vê o sol refletido? Reflexão. E você também não vê o fundo da piscina? Refração. Uma parcela da luz que vem do sol reflete. E uma parcela da luz atravessa o meio, ilumina lá embaixo. Então, se eu vejo o fundo da piscina, é porque refratou.
E se eu vejo o reflexo do Sol, é porque refletiu. Entenderam? Ok? Então, se teve uma refração, você falou, refletiu também. E se teve reflexão, refratou também? Não. Por causa de um caso, qual é? Reflexão total, tá? Então, acho que é legal se colocar assim, né? Anota assim, toda refração tem reflexão e nem toda reflexão tem refração. Coloca aí. Nem toda reflexão tem refração. Refletiu, refratou, refletiu. Pronto. Mas eu não posso dizer que se tiver reflexão, também tem refração. Tá? E lembre só, coloca, fala aqui. Sim. Por isso que assim, aí coloca entre parênteses um caso, aí ó, que quebra essa teoria. Aí põe lá que é reflexão total. Coloca assim, do lado, reflexão total, para vocês lembrar. Aí você tem reflexão, mas não tem refração. Tá? Ok? Turma, tranquilo aí? Pessoal de casa, tudo jóia? Alguma dúvida? Certo? O cara foi lá, ligou o monitorzinho e está lá deitado. Voltou para a cama. Não, fica tudo ali quietinho. Está dormindo. Oi? Professor. Toda reflexão total não existe refração. Ok? Oi? Cara, como podia voltar normal essa porra logo, né? Oh, meu Deus. Era bom, né? Fala a verdade. Professor. Vamos ver se alguém aqui pelo menos dá uma... Tudo bem, Gabriel? Tudo certo, pessoal de casa? Fala, Isabela. Repete reflexão total. Toda refração tem reflexão. Tá? E nem toda reflexão tem refração. Aí eu vou discutir sobre essa reflexão total quando eu falar em óptica. Aí óptica eu vou discutir o que é essa reflexão total. Vou explicar para vocês, tá bom? Certo, Isabela? Tranquilo? Vamos lá. Então, ó, voltando aqui, pessoal, olha só. Agora eu vou montar uma equação aqui pra gente, tá? Ó, olha isso aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Refração está ligada ao quê? Mudança de... E no V igual a lambda F. Então, quem que vai mudar, então? A velocidade. Show de bola, hein? Então, isso aqui vai mudar. A velocidade. E quem que depende do V e do F? Então, lambda também vai mudar. E a frequência? O cara está falando aqui, ó. Ar e água. Eu tenho uma pessoa dentro da piscina. Ó, eu estou falando aqui, tá? Eu estou emitindo, eu sou a fonte. Eu estou aqui emitindo a onda. E aqui tem o Edilson, ó. Aí o Edilson está nadando lá. Ó. E ele tem miopia, então lente divergente, o olhinho dele é pequeno. Tá lá o Edilson. Beleza? Ó. Eu estou emitindo som. Edilson está ouvindo lá. Mudou o meio, mudou a velocidade. Vai mudar o lambda. Mas quem é a fonte? Não sou eu. E eu estou lá falando com ele o tempo todo. Está mudando a fonte? Então, na refração, a frequência permanece o quê? Constante. Eu estou querendo passar para vocês uma ideia do tipo, não tem que decorar essas coisas. Você vai pegar o V igual a lambda F e vai, na hora de fazer uma prova, você vai desenvolver a teoria, cara. Entendeu? Por isso que nem aqui refração, toda vez que a onda muda de meio, muda a velocidade, e a frequência permanece constante, uma definição, mas não tem. Você pega o V igual a lambda F e analisa. Passou do ar para a água, só mudou a velocidade.
O lambda depende do V, então mudou o lambda também. E a fonte é a mesma, então a frequência permanece o quê? Acabou a teoria. Entendeu? Então, a frequência permanece o quê? Constante, sempre. Toda vez que você falar que a refração, a frequência da fonte permanece o quê? Constante. Vou fazer uma pergunta para vocês. E quando eu converso com o Edilson aqui, a minha voz grave não vai chegar uma voz fininha para o Edilson, certo? Porque o grave e o agudo depende só da fonte, da frequência de oscilação. Então não vai mudar a minha frequência. Não vai mudar o número de vezes que minhas cordas vocais oscilam, porque mudou o meio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? Mas o som que vai chegar para o Edilson, ele vai ficar um pouco diferente. Ele vai ficar. Como é que vai ficar o volume do som? Mais baixo. Como é que se explica? O Edilson ouviu um som mais baixo. Por quê? A onda vem pelo ar, encontra o meio líquido, tem mais partícula. O que vai acontecer? O meio vai começar a absorver mais do que? Energia. Aí chega menos energia para o Edilson. Aí, para ele, o volume do som fez o quê? Diminuiu. Entendeu? Porque quando você fala energia, está ligado ao volume do som. Você está ouvindo um som na sua casa, eu quero mais alto, não vou discutir isso agora. Você aumenta o som, o volume. Aí o que aconteceu quando a onda vinha? Você aumentou o volume, aumentou a amplitude. Você pode ver, aí quando você pega e a onda vem, diminui o volume. Aí a onda oscila do mesmo jeito, só que a amplitude o quê? Menor. O volume do som está ligado à energia que a onda transporta. Professor, então quer dizer, se eu quero economizar energia, é só ouvir o som com o volume mais baixo, sim. Não fala isso para o pai de vocês, não, senão ele vai querer que vocês abaixem o som para ouvir o tempo todo. Vai ficar a conta mais baixa. E realmente fica mais baixo, porque é menos energia envolvida. Fala. Intensidade. Está ligado à intensidade sonora. Assim, eu só não estou usando esses termos agora, porque eu quero montar ainda os conceitos. Entendeu? Mas é a intensidade que muda. Uma experiência que eu tive no laboratório foi o teatro dos meus pais. E a minha mãe estava reclamando muito que o som da conveniência ficava do outro lado do rio, estava muito alto. E aí a caixa de som ficava virada para o rio, que é na frente da minha casa, e ia dentro do quarto da minha mãe estrondando o som. E aí a gente foi reclamar. Quando eu cheguei lá, o som estava baixo. E aí? E no quarto da minha mãe o som estava muito alto. Aí eles tiveram que virar. A posição da caixa. Aí... Entendeu? Por causa da energia, né? Entendeu? Ele posicionou a caixa, e aí, porque a energia é a potência da fonte pela área. Entendeu? Então, o que acontece? A mesma intensidade, uma área maior ou menor, diminui a intensidade, a energia da onda. Então, quer dizer, você viu, só simplesmente fez isso. Se você estiver aqui, e aí está a caixa de som aqui, você virar para a parede, já vai diminuir o volume. Entendeu? Por quê? Porque você mexeu com energia. Show? Ó, vamos montar uma equação? Até que hora que é a aula minha? Nem sei. 50? Acabando? Ó, vamos montar um negócio aqui. Pessoal, eu trabalhei com vocês com grandezas diretamente proporcionais? Dá não, né? Ó, não é de ondas. É um conceito que eu uso no meu curso inteiro de mecânica elétrica. Eu uso muito essas grandezas proporcionais. E eu quero... abre a janelinha aí, ó. Não é matéria de refração. É uma matéria geral, que você vai usar no curso inteiro, tá? Escreva aí para mim, abre um espacinho. Se eu puder, eu quero que vocês façam a colinha daquilo ali, sempre daquilo do lado comigo aqui, tá? Escreva aí, grandezas proporcionais. Cara, você não tem noção o que isso faz para a física. Essa análise que a gente vai usar aí. Grandezas proporcionais. Tá? Aí nós vamos ter grandezas diretas
e grandezas inversas. Ó, vocês vão ver isso aqui. Ó. Grandezas diretas e grandezas inversas. Ó, grandezas diretas, toda vez que eu tiver uma relação assim, ó, uma relação entre uma grandeza x sobre y me dando uma constante. São grandezas diretas. Vocês vão entender, tá? Primeiro eu só estou passando uma linguagem matemática. Ó, e quando o produto das grandezas me der uma constante, são grandezas inversas. Grandezas diretamente proporcionais quer dizer o seguinte: se você aumentar o x, aumenta o valor de y na mesma proporção, tá? Se eu dobro o x, dobro o y. São diretamente proporcionais. Não são proporcionais, são diretamente, tá? E aí, quando elas são inversas, quando você aumenta o x, você diminui o y. Como é que seria essa relação aqui agora? Que se eu dobro o x, o y divide por 2. São grandezas inversas. Aí é o seguinte, olha só. Quando eu perceber que eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais, você passa a escrever assim, ó. x1 sobre y1 igual a x2 sobre y2. Você vai entender direitinho. Aqui, fisicamente, é uma situação antes e uma situação depois. Uma situação física. Tá? Olha lá. E quando eu tenho grande produto, eu escrevo assim. x1, y1 igual a x2, y2. Pronto. Tá? Olha só. Então, toda vez, professor, que eu pegar uma equação desse tipo, são diretamente proporcionais? Sim. E quando eu pegar uma equação desse tipo, são inversamente proporcionais. Correto. Tá? Eu quero que vocês memorizem isso. O gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais, y em função de x, é uma reta crescente. Tá, porra. Fechou? Ó. Então, se eu pegar eu estou lá fazendo uma questão de física, e eu tenho isso aqui, uma reta, eu posso dizer que essas duas grandezas são diretamente proporcionais? Pode dizer. Tá? Ó. E aí, quando você tiver duas grandezas inversamente proporcionais, y em função de x, ó como é que vai ficar? Uma hipérbole. Esse é o gráfico de duas grandezas. Não encosta aqui não, tá? Inversamente proporcionais. Vou dar um exemplozinho, tá? Guarde isso, tá? Eu vou usar isso no meu curso inteiro. E vocês vão usar isso na tua física inteira. O Xuxa, com todos, tá? Ó. Direta. Eu quero que você feche na observação essas duas relações. O que é importante? Primeiro passo. Para eu saber essa proporção. O que é importante eu saber essas duas grandezas direta ou inversamente proporcionais? Primeiramente, você tem que pegar a questão, identificar a sua constante. Quem é a constante? Faça a observação, tá? Então, o primeiro passo para definir se são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais, determine quem é a constante. Isso que é importante para a gente. Primeiro, determinar a constante. Deixa eu fechar ali, só para eu fechar minha ideia. Aí, na próxima aula, me cobre, que eu vou dar vários exemplos disso aqui para vocês, tá? Olha só. Eu vou usar aqui agora. Vou apagar o Edilson, tá? Agora não é aula de biologia, não. Apaga ele aqui. Vamos lá. Eu tenho uma situação que é refração, né? O que é constante na refração? Frequência. Pronto. Já tem minha constante. Aí depois, turma, anotaram aí que primeiro você determina a constante. E aí o segundo passo para essas grandezas
é você isolar a constante. Tá? Primeiro eu determino a constante, depois eu isolo ela na equação. Então o segundo passo é isolar a constante na equação. É o que eu preciso. Tá? Então vamos lá? Só para fechar. V é igual a lambda F. Quem é a constante? O F. Então, eu posso dizer que o F é igual ao V sobre lambda na refração, né? Que meu F é constante. Agora eu pergunto para vocês, se meu F é constante, eu tenho duas grandezas diretas ou grandezas inversas ali. Aí que entra o nosso decoreba ali. Então, eu tenho duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais, porque eu cheguei x sobre y uma constante. Ó, x sobre y uma constante. Grandeza o quê? Diretamente proporcionais. Então, se você mudou de meio e a sua velocidade aumentou, quem foi que aumentou também? Seu lambda, cara, na mesma proporção. Entendeu? Professor, se dobrar a velocidade, o que acontece? Dobra o lambda. Professor, se a velocidade dividir por 2, o que acontece? O lambda divide por 2. Professor, então como é que ficaria um gráfico para a gente fechar, para eu ir embora, tá? O gráfico de velocidade em função do lambda. Quero ouvir de vocês para a gente ir embora. Não são duas grandezas diretamente proporcionais? Como é o gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais? Pronto, tá aí. Entendeu? Olha lá, que é isso, baseado nisso. Você lembra aquela parte de química? Que de tipo voltou? É isso. Ó, uma esotérica aqui. Entendeu? Beleza? Então, moçada, próxima aula a gente continua, tá? Valeu! Falou, pessoal, até mais. Coloque a chamada, por favor. Coloca a chamadinha. Falou, até mais. Baixa aqui.
Oi, gente, não sei se vocês estão me ouvindo. Esperar só um pouquinho, os meninos estão mexendo aqui, o mouse não está funcionando. Um instantinho aí de paciência de vocês, a gente já retoma. Mas precisa desse mouse? Não dá para usar outra coisa? Não, só a projeção. Só quero a projeção. Na verdade, eu uso ele para olhar o chat, né? É o mouse aqui, o mouse. Meninas e
Ei. Pessoal, alguém me ouvindo? Aqui, pronto. Sim. Tá ouvindo? Oi, gente. Vamos lá? Será que saiu a apresentação? Volta ali, Paulo, fazendo favor. Ó, gente, graças a Deus aqui, ó, deu certo. Obrigada, meninos. Ó, eu já havia lido um pedacinho da tese. Esse é o tema da semana com uma redação modelo. Não é uma redação máxima, tá? É só uma redação modelo. Desde a colonização portuguesa, o Brasil passou por um processo de miscigenação, uma vez que, devido ao contato com vários povos estrangeiros, adveio um multiculturalismo complexo e abrangente. Essa parte, esse período, é o repertório, tá? O resgate histórico. Poderia ser uma citação, poderia ser uma música, qualquer outro elemento. Odiernamente, que eu expliquei que significa atualmente, na modernidade, parará, entretanto, ocorre a desqualificação das heranças de cunho étnico-cultural, que são as raízes de formação tupiniquim, de modo que procede a fomentação do preconceito linguístico. Esse segundo período é a problematização do tema. Esse no entanto, esse contudo, esse entretanto, ele tem que aparecer sempre, junto com o tema. Aí que vem o projeto de texto, que é a parte mais importante da tese. Você não pode sair do terceiro ano das minhas aulas sem aprender que uma tese exige um projeto de texto. Pelo amor de Deus, né? Mesmo que você faça qualquer outro curso de redação, algo do gênero, você tem que fazer o projeto de texto. É uma forma de mostrar que seu texto está organizado, que você planejou, que você conseguiu, de forma hierárquica, direcionar a sua argumentação, direcionar a sua abordagem. Veja aqui. Diante disso, faz-se profícuo. Profícuo significa necessário, tá? Nem preciso usar essa palavra no texto, esse rebuscamento. Como ideário de purismo linguístico, isso aqui, ideário de purismo linguístico, ideal da língua, vai ser trabalhado no argumento 1. Vocês vão perceber isso. E razões socioeconômicas será trabalhado no argumento 2. Então, ideário linguístico, ideário de uma língua perfeita, de uma língua única, e questões socioeconômicas serão elementos trabalhados no meu texto. É a hierarquia desse candidato. É o que ele escolheu para argumentar. Eu não sei se vai ser o que você vai escolher para argumentar. Ele escolheu isso. Unificam-se para promover contrariedade. Vocês devem lembrar, nós já vimos várias teses, principalmente ano passado, mas algumas teses têm mais um período ali. Desse modo, faço preciso analisar, não sei o que lá, mudar não sei o que, reverter a questão. Esse período, ele é facultativo. Você usa se você quiser. Por isso que ele não aparece aqui. Eu tenho alunos que usam e eu tenho alunos que não usam, tá? Mas o que não pode faltar na minha tese? Um repertório. Lohane, você não lembrar de nada. Vai que lá no Enem dá um branco, né? Eu não lembro de nada. Aí eu vou ensinar de novo frases nominais, frases declarativas, para começar o texto com uma carta na manga, tá? Aí vem a problematização, que é sempre uma adversativa. Entretanto, no entanto, contudo, o negócio não é mais assim, certo? E aí vem o projeto de texto, para que você garanta esse projeto de texto com segurança e consiga tirar os 200 pontos lá na competência 3, tá? O projeto de texto não é necessariamente o que o corretor quer ler. É só uma forma de você organizar o seu texto. Sabe quando você se coloca naquela situação assim, eu sei tanta coisa sobre o tema e não sei o que eu falo, o que eu escolho, e você acaba falando de tudo e ao mesmo tempo de nada? É falha no projeto de texto. Por isso que você tem que direcionar. Por isso que vem a hierarquização de acordo com o tema. O tema do Enem, estigma. Então, a minha hierarquização estava voltada, né, para o estigma. Olha esse argumento 1. É oportuno, antes de tudo, eu não gosto desse conector, antes de tudo, eu acho ele informal, não aconselho usar. Mas o é oportuno eu acho legal. O que mais que eu poderia usar aqui?
até falaram da lista de conectores, né? Eu vou providenciar, vou sair daqui, vou anotar, eu vou fazer uma listinha bonitinha para vocês, assim, vou fazer assim. Todos os conectores que você poderia usar e o que eles significam, sem falar de oração subordinada, porque é difícil e aí fica chato. E aí no verso, eu vou colocar conectores externos para o argumento 1, para o argumento 2 e para a conclusão. Esquematizado. Aí vocês, vou pedir cópia, aí vocês podem plastificar, sabe? Deixar assim no meio da apostila para usar quando você precisar. Fica bonitinho. Já fiz isso no meu curso, fica bem legal. Ali dá para usar a priori, primeiramente, principalmente, tá? Eu vou colocar opções para vocês. Nesse sentido, nesse contexto. Xande, está acordado? Não, é o Danilo. Não é Danilo? É, tá. Os dois estão acordados, né? Então tá perfeito. Para frente. Discorrer acerca da crença e da norma culta ser superior às demais variações linguísticas. Veja, crença de que a norma culta é superior. Volta no projeto. Olha lá, ideário de purismo linguístico. Só para ver que está coerente. Isso aqui, alguém lembra o nome desse primeiro período no desenvolvimento? Não. Que nasce do projeto de texto. Tópico frasal. Isso mesmo, tópico frasal. Ele nasce, ele é um desenvolvimento do projeto de texto. É obrigatório ter, professora? Cara, o tópico frasal ele pode aparecer em qualquer parte do parágrafo, na verdade, mas se ele estiver aqui, ele deixa o texto mais organizado. Se você pegar a cartilha do Enem, olha, 95% das redações nota máxima tem o tópico frasal. Então, acaba que virando uma regra. Nesse sentido, Pierre Bourdieu, sociólogo francês, em sua obra A Economia das Trocas Linguísticas, O que Falar Quer Dizer, aponta uma língua que desfruta do prestígio social em detrimento das posteriores marcas oratórias. Gente, o Pierre Bourdieu, você não precisa saber desse livro dele, nem de nada disso que ele disse aí da língua. Basta você saber que ele é o cara que fala da coerção social, que é a teoria dele, entendeu? Aí já tá de bom tamanho, porque às vezes você fica assim, meu Deus, que citação é essa? Que livro é esse? Eu vou ter que decorar esse tipo de coisa para fazer um bom texto no vestibular? Não necessariamente. Se você souber, maravilha. Se não, não tem problema, tá? Vejam, esse é o repertório. Bourdieu é o repertório. Dizendo assim, que na obra dele, ele trabalha essa ideia de que a língua tem prestígio, a norma culta tem prestígio social, né? Tá. Esse quadro nefasto é compelido em virtude... É aqui? WhatsApp. Tem um WhatsApp aberto mesmo. Então, eu vou ignorar completamente. Gente, se quiser falar comigo, fala no microfone. Não, mas não é o meu WhatsApp. Não sei de quem é. Não é meu, não. Aí, esse quadro nefasto é compelido em virtude de a norma culta ser indubitavelmente amparada pela legislação. Olha uma causa. Parágrafo argumentativo do Enem, da Federal, da UEMS, da UFGD, até da FUVEST, que ontem caiu sobre os desafios do mundo contemporâneo no exame, na prova da FUVEST. Aí era assim, pandemia e comportamento social, consumo e meio ambiente. O candidato poderia trabalhar essas arestas. Não foi difícil. Eu escolheria pandemia e comportamento social. Seria bem palpável de se trabalhar, né? Diante de tudo que a gente vê. Ontem mesmo, na final do Flamengo, gente, tinha tanta gente ao redor do estádio. Sem brincadeira, tinham pais e avós com crianças. Todos sem máscara, todos sem máscara. Não tinha como você não relacionar, entendeu? A situação pandêmica com o comportamento, né? Eu sei que é futebol, é entretenimento, é lazer, é cultura, mas...
Também. É verdade. Sim. Legal foi na final da Libertadores, que a gente foi passar pela Montanha e tinha um Palmeirense com bandeiras e, tipo, o vidro estava aberto e ele vinha gritar no vidro do carro, ele estava sem máscara, aí fecha o vidro. O Palmeirense não pegou. Aí, ó, essa norma culta ela é amparada pela legislação e seu aprendizado possuir um forte viés elitista, de maneira que os indivíduos que não a dominam sofrem estigmatização no tecido social. É uma relação de causa e consequência. A norma culta é amparada pela Constituição, ela é elitizada, quem não usa, quem não a domina, sofre rótulos, preconceitos. Um parágrafo tradicional, tópico frasal, Bourdieu, que é o repertório, relação de causa e consequência e fecho. Logo, enquanto a norma culta for monopolizada sob uma égide inquestionável, o preconceito linguístico transcorrer-se-á. Esse fecho do parágrafo, ele é muito pertinente também, tá? Depois eu vou falar só de desenvolvimento, e aí a gente vai ver isso com maior clareza. Esse argumento 2, só para a gente ler o tópico frasal e retomar a tese, ó. Igualmente, torna-se imprescindível abordar fatores socioeconômicos e seus impactos. Se você voltar na tese, olha lá. Razões socioeconômicas, argumento 2, projeto de texto. Tá super coerente. Acerca disso, é oportuno retomar a máxima do professor e linguista Marcos Banho. Gente, o Marcos Banho é um dos poucos indivíduos que a gente cita que ele é vivo. Ele é Vivinho da Silva, ele é professor da USP, ele é um cara ativista, esquerdista, bastante engajado socialmente. Se você quiser conhecê-lo, né, procurá-lo no Instagram, ele tem página no Instagram, ele tem blog, ele é um cara que dá muita palestra sobre essa questão do preconceito linguístico, escreve muitas obras relacionadas a isso. E ele diz assim, aponta a influência da desigualdade social como mola propulsora. Essa expressão mola propulsora é um jargão, tá? Seria assim, propulsora, simples assim. Não tem nada de mola, tá? Sem mola. A ordenação do óbice. Óbice significa problema, zica, situação. Dado que os cidadãos menos abastados sofrem com acesso limitado à educação e à cultura. Resumindo o que o Banho fala, ele diz assim, quem é menos abastado, quem não tem condições, não tem acesso à educação e à cultura, logo é estigmatizado. Pode falar. Pode, norma culta, exatamente. Porque é um jargão, é igual usar pleonasmo, tipo ciclo vicioso e outros, sabe? Tem um também que os alunos usam muito, que é válvula de escape, é outro jargão. Oi? Porque é informal. Dá para usar escape. Tal situação é um escape, é uma fuga, entendeu? Para tal situação. Agora, válvula, porque tem caráter metonímico, é uma substituição de palavra dentro da língua portuguesa. Por que eu preciso de válvula dentro da dissertação? Igual aqui, para que eu preciso de mola? Mais ou menos assim, aí entra no caráter de informalidade linguística. Aí, cadê? Com efeito, esses são excluídos, ó, aí já vem a consequência. Esse com efeito é como se fosse consequentemente, em consequência disso, tá? Então, eu tenho tópico frasal, a citação do professor, aí, estes são excluídos, principalmente de profissões devidamente remuneradas, as quais possuem como exigibilidade a dominação da norma culta. Destarte, a polarização da educação, consequente da desigualdade, fere os preceitos de isonomia constados na Constituição Cidadã. Então, eu tenho uma relação de causa e consequência também. Então, o Marcos, o professor, ele diz que existe o tal do preconceito linguístico socioeconômico, do povo que não tem acesso à educação e tudo mais. Qual que é a consequência disso? A exclusão, principalmente de cargos no mercado de trabalho mais elitizados. É o comentário que eu fiz nas aulas
sobre um comerciante, por exemplo, que quer contratar um vendedor, entre um que tem sotaque e um que não tem sotaque, provavelmente ele ficaria com o que não tem sotaque, tá? E aí ele utiliza ali no fecho a Constituição. Particularmente, eu não aconselho no Enem, não na Federal. A Federal, ela quer um texto mais gordinho, um texto mais inteligente, mais perspicaz. Agora, no Enem, isso aqui é um risco de parágrafo expositivo, porque eu tenho o Marcos, eu tenho o professor, as ideias dele, e aí, para terminar, eu tenho a Constituição. É muita informação e pouca autoria, tá? Muita informação e pouca autoria. Um pouquinho perigoso no Enem, que prioriza tanto fundamentação argumentativa, que é o que realmente o candidato pensa sobre o tema, tá? Agora vamos para a intervenção, que é bem rapidinha. Poderia. Justamente lá na competência 2 e 3, às vezes só na 3, depende do corretor, porque ela é justamente seleção e organização de ideias para defesa de ponto de vista. Poderia perder uns 40 pontos. É muito, né? Se o cara quer medicina, é muito. Muito mesmo. Agora, se ele quer uma engenharia, que ele pode tirar uns 840 e passar. Se ele quer um direito, 880, passa com tranquilidade. Agora, medicina, ano passado eu tive um monte que tirou... Ano passado não, né? Porque ainda vai ser o resultado. Em 2019, eu tive um monte de aluno que tirou 940 para MED e não entrou. 940. Pode perguntar. Pode. Boa pergunta. Eu posso colocar um aspecto só e falar disso no argumento 1 e no argumento 2, com uma relação tipo, o argumento 1 causa e no argumento 2 consequência. Tranquilo. Não necessariamente, não é uma obrigatoriedade que eu precise ter duas ideias. De forma alguma. Tá? Boa pergunta. Em síntese, esse em síntese poderia ser em resumo, em suma, tá? A fim de atenuar o preconceito linguístico no Brasil, esse a fim de atenuar é justamente a retomada do tema. Ela não é obrigatória, sobretudo se você não tem linhas sobrando, que é o que mais acontece. Para você fazer um fecho assim, você vai precisar de umas 7 linhas. E às vezes lá no Enem, entre colocar informações importantes da intervenção como detalhamento e retomar o tema, é melhor você detalhar, para garantir o seu pontinho, tá? Agora, se tiver linha sobrando, aí você retoma, faz com tranquilidade, depende também do tamanho da sua letra, vários elementos que, assim, enquanto nós estivermos com redações online, não tem como eu direcionar, todo mundo manda digitado, né? Eu não consigo ter uma noção de como é a letra do indivíduo, se é grande, se é pequena, se vai dar certo lá no Enem, se não vai, dar uma orientação assim, tá? Se você tiver alguma dúvida com relação à estética da sua letra, alguns eu conheço, né? Alguns eu conheço lá da primeira série, eu lembro bem da letra, mas outros eu não sei. Aqui. É preciso que o Ministério da Educação e da Cultura, eu quero fazer só uma observação, o Ministério é da Educação. E no governo Bolsonaro era assim. Lá na Dilma eram 39 ministérios, no Temer 32 ministérios e agora no Bolsonaro 22 ministérios. Ele não eliminou nenhum ministério, ele enfiou um ministério dentro do outro e deu novos nomes. Por exemplo, o Ministério da Cultura, ele ainda existe, só que hoje ele está dentro da pasta Ministério da Cidadania e dos Direitos Humanos, tá? Então, dentro dessa pasta está o Ministério da Cultura. Então, quando caiu cinema no Enem, eu poderia ter citado o Ministério da Cultura sem ser punido? Claro! Ele não deixou de existir. Os alunos ficaram com medo, né, na época. Você tem o Ministério da Cultura e o Bolsonaro tirou e agora eu tô perdido, me lasquei. Ninguém foi penalizado, porque o corretor ele tem consciência disso. Ele não é vida louca ao ponto de tirar ponto, né, do candidato por uma situação dessa, até porque, como eu disse, o Ministério não foi extinto, só isso, tá? Então, mas ali seria Ministério da Educação.
órgão governamental responsável pela criação de políticas públicas relacionadas à democratização da educação. Isso aqui, veja, é o detalhamento do agente. Está sendo muito usada essa estratégia. Geralmente eu ensino os meus alunos, vocês aprenderam comigo, a detalhar o instrumento. Campanha, não sei onde, não sei de que jeito, projetos, não sei de que jeito, tá. Mas agora, muitas redações, elas têm aparecido com o detalhamento do agente. Então, se você achar mais fácil, manda bala. E outra coisa, você não precisa se preocupar, ai, gente, eu vou ter que saber o que esse ministério faz. Saber com as suas palavras. Com as suas palavras. Se eu falo do Ministério da Saúde, qual que é a função do Ministério da Saúde, gente? Garantir a saúde. Entenderam? Então, assim, bastante básico mesmo. E já é o detalhamento. Então, às vezes, para você isso é mais prático, tá? Por intermédio, esse por intermédio é o por meio de, que vocês insistem em usar o através. Conector através tem sentido de atravessar. Tá? O sol passou através da fresta e não sei o quê. Tá? Então, tentem evitar, usem o por meio de. Pode falar. Isso é mais uma dica do que uma pergunta, né? Quando eu corrigi a redação do plantão, o professor me ajudava, geralmente eu colocava, por exemplo, sei lá quem, juntamente com a mídia, mas não pode colocar assim, tem que colocar por intermédio da mídia, porque a mídia é mais instrumento do que alguém fazendo alguma coisa. Ele sempre pontuava isso. Tá. Sim. Fica a dica, né? A mídia realmente, ela tem uma função de veicular aquela coisa, né? Agora, se fosse assim, o Ministério X com o Ministério Y, aí daria. Aí, onde que eu tô? Ah, tá. Por intermédio da viabilização midiática, ó, a mídia. Quando eu uso midiática, eu tô falando de todas as mídias. TV aberta, rádio e rede social. Se eu quero determinar que é na rede, aí eu tenho que citar as redes sociais, tá? Fomente debates com linguistas e gramáticos a respeito do equivocado purismo linguístico. Veja que essa abordagem faz referência ao argumento 1. Os debates são para quebrar o estigma que foi discutido lá no argumento 1. Depois, bem como realize um projeto de ensino de português básico e gratuito relacionado às questões socioeconômicas, argumento 2. Aos indivíduos carentes. Então, eu tenho duas estratégias ali de instrumento. Uma é a aula gratuita e outra é o debate midiático para solucionar os dois problemas que foram elencados na minha argumentação. Isso é coerência, tá? Mesmo que eu tenha um único agente que vai fazer tudo isso, não tem problema, tá? Aí, acabou. Agente, ação, viabilizar, a estratégia, que é o instrumento, né? Mídia e o projeto de ensino. E o fecho. Espera-se com isso uma sociedade que se orgulhe de suas heranças de cunho étnico-cultural. Vejam, essa ideia do étnico-cultural, alguém lembra onde estava? Isso, na tese. Na tese, isso aqui então é chamado de retomada da tese, olha lá. Heranças de cunho étnico-cultural. Tá aí um modelinho, né, de redação. Desafio do preconceito linguístico. Olha, peraí, um segundo. Aqui tem a minha coletânea, vocês vão ler. E aqui, ó, ideias para vocês. Abordagens, tudo que você pode escrever no seu texto. Consequência, tá bom? Repertório, ó, artigos, obras e soluções, certo? É só ler, só. Vejam. Qualquer coisa, vocês dão um grito no meu celular, tá bom? Eu ainda vou postar esse material lá para quinta-feira. Tchau, um beijo. Tchau, obrigada, beijinho. Da outra semana.